me dá através do Senhor, na direção também do nosso presidente, pastor Adilson, do nosso querido pastor Cristiano. E como o Senhor é o nosso pastor da Liberna, eu quero agradecer ao Senhor de todo o meu coração aí pela oportunidade, viu? E dizer mais uma vez a todos os irmãos que assistem, que Deus seja louvado e bendito na vida de todos nós. Amém? Eu gostaria então, nesse momento, de orar, pedir a Deus que Ele me ajude para que a palavra dEle seja conforme Ele deseja para o coração de todos os irmãos. Amém? Senhor nosso Deus, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, Tu és o Deus de Jacó, Tu és o Deus que, meu Pai, quando Moisés estava diante de uma situação tão difícil, de um mar de águas na frente, de um exército poderoso atrás, Moisés ali obedecendo, meu Pai, àquilo que Tu falava com ele, o Senhor então pôde salvar toda aquela gente, todo aquele povo de Israel. Passou, meu Pai, por dentro daquele mar que o Senhor abriu a pés enxuto. E hoje, meu Deus, eu quero, nesta oração, Senhor, dizer que aquilo que é impossível para nós, homens, aquilo que está difícil para as eu quero pedir ao Pai que o Senhor, meu Deus, venha atender a necessidade dos teus filhos e das tuas filhas. Que o teu Espírito Santo fortaleça o coração da tua igreja. Venha nos trazer vida, Pai, nesta tarde. Ela venha nos ajudar a nos aproximar mais de Ti e que as necessidades da tua em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Eu quero pedir desculpa aos irmãos que eu estou recebendo uma ligação aqui, mas eu não posso atender agora. Então, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, por gentileza? Evangelho de João, por gentileza, abram suas Bíblias aí. Vamos, então, aqui acompanhar, então, a leitura. Evangelho de João, capítulo de número 13. Isso, a partir do versículo de número 31. Diz assim a palavra de Deus: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Bom, meus amados, aqui o Senhor está falando do amor. O amor que envolve os seus
servos, o seu povo. Naquele tempo, o amor do Senhor Jesus estava sendo ele importante para que ele, Senhor Jesus, pudesse sacrificar-se em prol de toda a nação judia, em prol de todos aqueles que ali esperavam que ele, Jesus, pudesse estar salvando a sua nação, o seu povo, a sua gente. E a Bíblia Sagrada, ela fala e ela nos mostra quando ele diz assim: um novo mandamento vos dou. A ordenança do amor ao próximo já fazia parte do decálogo de Êxodo capítulo 20. Porque você sabe que Deus, ele entregou a Moisés os mandamentos. E quando Moisés ali então escrevia os mandamentos, nós temos ali mandamentos que são praticamente Deus dizendo para o homem como ele deveria amar o seu próximo. Então, quando você observa Êxodo capítulo 20, nós temos os primeiros mandamentos onde Deus ele fala diretamente com todos os seres humanos. Ele fala do amor ao próximo ali. Porque o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Se você quer cumprir a lei, ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo também, como você se ama. Muito bem? Bom, a ordenança do amor, então, era algo totalmente novo, mas agora este mandamento se tornaria ainda mais forte devido ao próprio exemplo do Senhor Jesus. Isto é, o seu amor não consistia apenas em palavras, mas em atitudes. Quando nós participamos na nossa vida, na nossa família, quando nós participamos na igreja, quando nós participamos na sociedade, num todo, num geral, nós estamos sendo observados pelas pessoas. No seu trabalho, você é observado por funcionários como você, que estão ali como você está. No seu trabalho, você é observado por, provavelmente e possivelmente, um chefe, seja ele um chefe do sexo masculino ou feminino, está ali observando o seu trabalho. Por quê? Porque o chefe sempre avalia os funcionários. Nós sabemos que existe, da parte dos homens, uma hierarquia dentro de uma empresa. Então, tudo começa no alto de uma empresa até chegar onde você está. E justamente ali, onde você está, você trabalha dando bons exemplos, porque você está sendo observado. Então, quando você, não somente com palavras, mas você com atitudes demonstra o seu trabalho, então as pessoas começam a olhar para você e valorizar o seu trabalho. Esse é um exemplo que eu estou dando de você que está me assistindo. Mas, quando se trata apenas de você, então você é uma pessoa que está cuidando apenas do seu mundo. Você, individualizando, você está apenas se importando com você naquele momento. O que as pessoas vão achar de você? Mas aqui no caso, o Senhor Jesus Cristo, ele era observado por uma multidão de pessoas. Porque aonde o Senhor Jesus Cristo ia, as pessoas o acompanhavam, as pessoas o seguiam, as pessoas estavam objetivadas num único propósito. Elas queriam uma solução para os seus problemas. Muito bem. Sobretudo, Jesus, o Filho de Deus, ele veio mostrar quem é Deus. Sim, porque no passado manifestava-se o poder, manifestava-se o Deus Pai. O Deus Pai manifestava-se antes do Senhor Jesus pelos profetas, se manifestava por aqueles homens pelas quais Deus podia contar. Mas quando esse tempo passou, inclusive Moisés mesmo foi usado para escrever o Pentateuco, e ali estão os mandamentos do Senhor que Deus, através de Moisés, escreveu, justamente nos 6 primeiros ali, está falando do amor ao próximo.
e posteriormente, nos 4 outros, está falando do amor para com Deus, o nosso respeito para com Deus, o temor para com Deus. Muito bem. E nós sabemos que quando você faz um parâmetro do amor do mundo e um parâmetro do amor de Deus, você vê a diferença quando Jesus fala assim, ó, um novo mandamento vos dou. Porque quando o Senhor Jesus ele fala um novo mandamento vos dou, ele está querendo mostrar para mim e para você que o mandamento novo é este, é o amor. Porque o amor, ele tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor, ele não arde em ciúme, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. Então, o amor, ele é uma chave poderosa para abrir porta. Porque o amor, ele não fecha a porta. O amor, ele abre porta. Por quê? O amor, quando você chega com simpatia, quando você chega com amor, todas as coisas ficam mais fáceis de se resolver. Então, muitas vezes eu quero falar agora, já que trata-se de um estudo, mas eu não quero me alongar muito, eu quero que seja algo agradável a todos nós que nessa quarta-feira, já na metade da semana, estamos lutando muito pelo pão de cada dia, né? Com o nosso Deus na frente, na liderança de toda a nossa vida. Eu quero dizer para você que muitas vezes dentro de uma família, o que falta, ou muitas vezes o que existe pouco, é justamente o amor, mas o amor acompanhado, junto vem o respeito. O marido, a esposa, os filhos, eles devem viver nessa comunhão que o Senhor Jesus estava querendo nos dizer aqui. Quando ele disse que um novo mandamento nos daria. Então, prosseguindo, a diferença do novo mandamento é que as pessoas deixariam de amar as outras como a si mesmas. Ou seja, quando o Senhor Jesus ele fala de um novo mandamento, porque as pessoas, elas hoje, no tempo de hoje, nós vemos muitas desavenças, como eu ia citando a família. O núcleo, a família, é onde mais Satanás ele procura atingir. Por quê? Qual a intenção de Satanás? É destruir justamente o alicerce da casa. Porque Satanás ele sabe que quando ele quebra o alicerce por baixo, ele derruba a casa inteira. E normalmente na prática é isso que acontece. Quando você quer demolir uma casa, você bate na estrutura por baixo, que são as colunas, e você consegue então ali fazer ruir aquela casa e ela vem para baixo, ela cai. Então, Satanás ele trabalha assim. Por quê? Porque a intenção dele, como está escrito também no Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso de número 10, que ele, Satanás, ele rouba, mata e destrói. Quando ele rouba, mata e destrói, então você vê que a destruição já está feita. Então, essa destruição, ela parte do seguinte princípio, que quando não há amor, o ódio impera. Quando você não dá oportunidade para que haja diálogo, para que haja compreensão, para que haja exatamente aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, para que haja uma comunhão maior entre nós e também as pessoas, então o que resta é muita contenda, muita discórdia. Muito bem. Deus, ele havia usado o mesmo parâmetro que o ser humano usa consigo para mostrar a medida do amor que deve ter para com os demais. Isto é, assim como as pessoas se dedicam a si mesmas e procuram o próprio bem-estar, deveriam se dedicar a igual modo aos outros. Então, há no mundo um egoísmo muito grande. Olha, eu conheço assim pessoas que elas têm assim dentro de si, na mente, porque quando nós temos na nossa mente bons pensamentos, quando nós temos na nossa mente bons objetivos, quando nós temos olhos
bons, porque os nossos olhos, eles são importantes, porque eles são como uma lâmpada para o nosso corpo. Porque se os nossos olhos eles são bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, ou são maus, todo o nosso corpo será trevas. Então, eu poderia estar trazendo para vocês aqui, por exemplo, uma palavra diferente, uma palavra de profecia. Por exemplo, poderia estar trazendo uma palavra com um grau de dificuldade, pelas quais os irmãos poderiam falar assim: que palavra interessante, que renovo de palavra é esta? Ou que renovo de palavra tem trazido esse mensageiro de Deus? Mas as coisas básicas as pessoas ainda não têm. Então, quando você pega uma criança e você, ao invés de dar leite para essa criança recém-nascida, você já quer dar um alimento mais sólido, consequentemente, esta criança vai passar mal. Então, quando eu digo criança, por quê? Porque muitos na igreja, muitos no nosso meio, muitos, eles têm sido ainda crianças na fé. Então, serão palavras jogadas ao vento se pelo menos uma base essa pessoa não tem. Porque qual que é a base de uma vida se não é o amor? Por quê? Porque Deus ele é tão maravilhoso que nós só conhecemos que temos amor, nós só conhecemos que somos filhos de Deus quando praticamos o amor. Por quê? A palavra diz em 1 João, no capítulo 4, no verso 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Muito bem. Agora, eu faço uma pergunta para mim e faço para você. Quando nós falamos de mandamentos, talvez você diga assim: ah, servo de Deus, os mandamentos de Deus na palavra não são tão necessários assim. Por quê? Porque uma vez que Jesus Cristo, ele na cruz, no Monte do Calvário, morreu por mim, eu não tenho necessidade tão extrema de obedecer mandamentos. Então, meu caro, eu digo para você, minha irmã, que quando você inflige um mandamento, então você fere também o mandamento. Quando você fere o mandamento, então você está indo contra a palavra. Porque nós que congregamos na Unidos em Cristo, nós temos que ter um princípio que a doutrina da Bíblia é a doutrina mais exemplar, é a doutrina que nos dá mais condição de nos aproximarmos daquilo que Deus deseja, quando nós obedecemos os seus mandamentos. Grande coisa é você ser doutrinado pelos mandamentos do Senhor. Mas muitos daqueles que se dizem conhecer a Deus, muitos daqueles que se dizem andar no caminho de Deus, muitos têm mais andado nas suas próprias concupiscências, nas suas próprias vaidades, não se importando tanto, não dando tanta importância para aquilo que o Senhor Jesus deu, quando ele, no Calvário, ele manifestou ali o verdadeiro amor pela qual os homens não conheciam. Porque os homens do passado não conheciam esse amor. Quem hoje dá a sua vida por um amigo? Quem hoje teria o seu corpo para dar em sacrifício por alguém? Quem teria esse corpo? Quem teria essa disponibilidade de sacrificar-se por alguém hoje em dia? Eu acredito que ninguém. Ninguém vai fazer aquilo que o Filho de Deus fez. Por isso, quando nós lemos aqui, Jesus ele fala assim: nenhum tema é mais comentado, vamos dizer assim, na Bíblia, por exemplo,
quando você fala da prova das inúmeras manifestações que Deus fez através de Jesus, quando ele, por exemplo, curou, ou melhor, quando ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, porque ele também chorou por Lázaro. Quando você lê a história, quando você vê o amor que ele tinha por este homem, porque era um amigo, então ele chorou quando Lázaro estava morto. Mas eu quero dizer para você uma coisa, com licença. Que ali foi uma grande prova que Deus daria para todos do poder dele através do Senhor Jesus. Mas não há milagre maior nesta terra. Não existe. O paralítico pode levantar e andar. O cego pode enxergar. O mudo pode falar. Mas se a pessoa não tiver amor, nada daquilo que ela faz fica como prova de uma boa obra. Porque, como eu disse, o amor tudo suporta. O amor tudo supera. O amor tudo crê. E quando você observa nesta leitura que nós fizemos, que Jesus, ele é glorificado. O Filho do Homem é glorificado. Quando você vê a glória de Deus sobre Jesus, manifestada hoje em dia, quando as pessoas, você observa pelos noticiários, você observa tanto pela mídia escrita, quanto pela mídia televisiva, você observa por todas as mídias o que tem acontecido no mundo, os fatos que têm deixado-nos tão assim indiferentes, porque quando o Senhor Jesus disse que nos últimos tempos o amor se esfriaria, você começa a entender que o que ele deixou escrito foi: nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu não sei se você entende isso. Porque é assim, quando você lê a história da Arca de Noé, lá, como que você pode fazer um paralelo entre os últimos tempos de hoje e os últimos tempos no tempo de Noé, que estava sendo construída uma arca para embarcar dentro da arca todos aqueles que crescem na pregação de Noé. Noé, ele estava ali impulsionado por obediência, então, portanto, ele era obediente, e pelo amor de Deus que envolvia Noé. Porque só quem tem amor é movido por obediência. Quem não ama, não obedece. Quem não ama, não cuida. Assim como o Senhor Jesus cuidou de obedecer o que o Pai lhe pediu, Noé também cuidou de obedecer quando Deus então fez um pedido a ele. Então, quando o Senhor Jesus fala assim, ó, e nos últimos tempos o amor se esfriaria, eu aqui estou falando de amor, de uma forma bem simples, lendo a Bíblia e procurando ser usado por Deus. Quando Noé construiu o grande barco, e Deus, por amor, queria salvar aqueles pelas quais ele pretendia levar para o barco. Por quê? Porque na terra só se achou um homem e sua família dignos, que foi Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E as suas noras, no caso, noras de Noé. Então, quando Deus pediu que Noé fizesse todo esse trabalho que durou mais de 100 anos, é porque Deus iria fazer uma grande obra de restauração na terra. Deus estava fazendo uma aliança com Noé. E Noé obedeceu esse princípio. Hoje, qual é a obediência pela qual nós debitamos a Deus? Qual tem sido a obediência? Ou qual tem sido a desobediência que você vive e que por isso não obedece a Deus? Porque todo aquele que obedece a Deus, ele traz sobre si e traz para si
a bênção de Deus. Então, se você observar, Noé sabia que tinha que construir o barco. E depois de pronto, Deus então trouxe os animais. Os animais vieram obedecendo o chamado de Deus. E eles vieram. Vieram 7 animais limpos, um par de cada um deles, e veio também um casal, um par de animais sujos, dentre outros animais que vieram. Então, quando isso tudo aconteceu, bastava apenas a porta ser fechada. Então, a porta foi fechada porque Deus, ele tinha um plano de amor pela família, pela vida de um homem chamado Noé. Então, hoje, Deus olha para mim e Deus olha para você e Ele quer encontrar em nós dignidade. Ele quer encontrar amor. Mas não esse como eu li aqui agora, que as pessoas estão mais preocupadas em si do que nos outros. Então, queira para os outros o que você também quer para você. Por que o Senhor Jesus disse que nos últimos tempos o amor se esfriaria? Porque nós estamos nos últimos tempos. Assim como na época de Noé, eram os últimos tempos, por isso que Deus fez aquele pedido a Noé, hoje, Deus ele nos pede para que nós venhamos a não somente falar de amor, mas praticar o amor. Talvez você diga assim, não, mas eu tenho praticado. Eu não quero mal de ninguém, não. Mas você pode fazer um pouco mais. Você pode fazer um pouco mais. Não com palavras, mas com práticas, com atitudes. Porque se você observar bem, tem entidades espíritas que são mais praticantes do amor pelas obras do que muitos crentes que se dizem evangélicos, que se dizem crer em Jesus Cristo, mas não praticam. Então, aqui, a Bíblia fala ainda em 1 João 4:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos, eles não são pesados. Tanto não era pesado, que quando Deus mandou, fez um pedido a Noé, mandou, Noé obedeceu. E aquilo não foi pesado para ele. E depois que os animais vieram e entraram na arca, e o anjo fechou a porta, muitos lá fora diziam assim, olha, a porta foi fechada, mas a chuva que Noé disse que ia cair não está caindo, não. Então, chegou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que é a metade da semana, quinta-feira, e os lá de fora diziam, esse homem é louco. Provavelmente a esposa falou assim, Noé, cadê a chuva? E ele dizia assim para ela assim, olha, eu estou conjecturando. Mulher, se eu conheço Deus, se eu conheço o Deus que falou comigo, essa chuva, dentro de 7 dias, a contar esses dias que já passaram, mais os que estão faltando, ela chega. E aí passou quinta, sexta, enfim, chegou no sexto, 7º dia. Amanheceu, pássaros cantando, o céu aberto, o sol brilhando, e de repente tudo começa a mudar. Todo o cenário do 7º dia começa a mudar. E a água começa a descer. E o desespero lá fora começa a vir. E aí todos estão mortos. Por quê? Porque ficaram preocupados mais com a sua vida, com o propósito do seu amor individual. E quando nós olhamos para os outros, olha só, a palavra ela é simples e objetiva. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. Então, de repente, eu posso, usado por Deus, estar falando para você
que tem na sua família, no Brasil ou aqui, um grande problema. E, de repente, uma boa conversa, um bom diálogo, uma quebra de orgulho, faz bem. Porque se o amor tudo suporta, por que você não suporta aquele a quem você ainda guarda uma mágoa? Se o amor tudo espera, então não fique esperando que o outro venha até você, vai até ele. Se o amor tudo crê, então ele crê primeiro em Deus, para depois esse amor que está em você, que crê primeiro em Deus, tomar a atitude, ir lá e fazer uma reconciliação. Olha, Pedro aqui nessa história, ele foi tão enfático que ele disse assim, olha que interessante. Jesus falou assim, olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos ameis. Então, não, pregador, mas esse tipo de pregação, que dentro da casa de muito crente não entra, porque a soberba de muitos tem deixado Jesus do lado de fora da porta. Aí o crente está na igreja, ele dá uns glória lá, uns aleluia, cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor, mas a casa do crente está na guerra do Senhor. Lá quase não tem diálogo, não se tem respeito. Aí, se você olhar aqui, Jesus falou assim, um novo mandamento eu vos dou. Então, é novo. Hoje, ele continua sendo novo. Por quê? Fala do amor. Ok, o que é o amor? Para o mundo, o amor é quando um rapaz conhece uma moça. No mundo, o amor é quando se marca uma aventura íntima para se satisfazer. No mundo, o amor é quando tem muito dinheiro na carteira e ele pode fazer tudo o que ele quer, comprar joias, dar presentes, e ele acredita estar agradando a outra pessoa. E a outra pessoa tem um sentimento de gratidão. Mas isso não é amor. Nós não podemos confundir entre amor de Deus e amor do mundo. O Senhor Jesus disse assim, aquele que se tornar amigo do mundo é meu inimigo. Então, quando você pratica o amor de Deus e faz a vontade de Deus e obedece os mandamentos de Deus, o amor do Pai está em você. Simples assim. Aí, no versículo 36 de João 13, diz assim, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde você vai? Pedro perguntou para Jesus. Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, você não pode me seguir. Então, a diferença era que Pedro, um homem carnal, e Jesus, a própria santidade de Deus na terra. Disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Então, o que acontece na vida de muitas pessoas, elas mesmo dizem assim, Senhor, eu não posso te seguir porque eu ainda tenho muitas questões no mundo. Eu tenho ainda muitos desejos do mundo. Então, Pedro estava ali, mas ele não estava entendendo o propósito do novo mandamento que Jesus estava falando. O Senhor Jesus ia morrer na cruz. Ele ia para o Calvário, carregando um madeiro, uma cruz pesada, por mim e por você, e também por Pedro, só que ele não entendia. Mas hoje em dia as pessoas não lembram mais disso. Por quê? Porque nós estamos falando até agora do amor de pessoa para pessoa. Agora nós entramos um pouquinho no amor nosso para com Deus, porque Ele nos amou primeiro. Porque se o amor do Pai não estiver em nós, então nós não temos parte com Deus. Me desculpa. Se você ama mais as coisas do mundo, se você tem mais paixões do mundo, se você gosta mais das coisas e dos prazeres do mundo,
e você está congregando numa congregação, você está dentro de uma congregação, mas você ainda não tomou uma decisão na sua vida, você ainda não colocou como objetivo amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? A Bíblia diz assim, aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, aquele que amar mais o seu filho, a sua filha, mais do que você ame a Deus, você não é digno dele. Então, quando você tem na sua casa um respeito e um amor, marido para com mulher, e vocês têm um elo, uma ligação, e a célula familiar está ela unida, o amor de Deus está aí na sua casa. Mas se você for observar individualmente, quando as pessoas se tornam agora individuais e elas não conseguem amar o próximo, agora eu estou falando saindo da sua casa e amar o próximo lá fora. Por quê? Porque muitas vezes o egoísmo não permite que as pessoas amem os outros. Por isso que nós temos essa situação no mundo, onde o desamor ele impera. Então, o Senhor Jesus mesmo disse que no final dos tempos o amor se esfriaria dentre todos. Por quê? Para que isso também se cumpra as profecias. Para que o livro da revelação de Deus também, ele venha também ser cumprido. Por quê? Porque a história que eu posso contar de Josué, de Jeremias, de Isaías, a história que eu posso contar de Jó, é uma história. Ela serve como base de fé, como parâmetro para você crer num Deus poderoso. Então, isso já aconteceu. Então, tornou-se história. Está na Bíblia Sagrada. E é uma história sagrada. Mas quando você olha a partir do livro de Daniel para frente, e você começa a observar, e você liga Daniel com Apocalipse, você vai ver que ali tem profecias que ainda vão se cumprir. Mas para que você esteja participante dessas profecias, para que a salvação seja chegada na sua vida e na sua casa, então você primeiro tem que fazer o seguinte, olhar para os mandamentos do Senhor, obedecer os mandamentos de Deus, e onde lá tem duas coisas principais que deletam todos os 10, que é o amor ao próximo e amor a Deus. Se isso acontece na sua vida, então você estará cumprindo todos os 10. E aí, quando você cumpre através desses dois os 10, então você começa também a observar que o livro de Apocalipse, com o livro de Daniel, ele te leva para a vida eterna. E Pedro não sabia, Pedro não entendia disso. Pedro não fazia ideia do amor que Jesus estava falando. Então, se a sua casa ela está alicerçada no amor de Deus, glória seja dada a Deus. Mas se a sua casa não está alicerçada nesse amor, então você precisa buscar este amor. Pregador, como que eu faço para entender essa sua mensagem? É simples. É simples. Você fale com Deus em oração. Fale com Deus em oração. Você entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto, desliga o telefone, coloca o cachorrinho lá no quintal, você desliga a campainha, fecha a sua porta, põe até uma plaquinha do lado de fora, estou em oração. Se chegar alguém já vai saber que você está orando. Vai lá dentro, em secreto, fala com teu pai. E o teu pai, que em secreto te ouve, vai te responder. Talvez você não saiba como você buscar a Deus. Você começa se arrependendo dos seus pecados. Se arrependa dos seus erros. Se arrependa. Eu estava conversando com uma jovem e ela dizia assim para mim, como testemunho agora eu estou contando. E eu falando do amor de Deus. Ela falou assim, eu entendo esse amor que o senhor está falando. Eu disse assim, ah, você entende? Ela falou, sim. E foi por esses dias agora. Eu entendo, sabe como? Desse amor que o Senhor está falando? Como aquele que Jesus teve por Maria Madalena. Eu falei, então me explique. Ela falou assim, o senhor viu como Jesus amou aquela mulher? Eu falei, é verdade, você tem razão. E como que está a sua vida? Eu perguntei para ela. Ela falou, eu tenho sido amada por Deus. Tem.
Você tem ido à igreja? Ela, não. Você tem lido a Bíblia? Não. Você tem orado? Não. Então, como que você pode provar desse amor se nada você tem entregue para Deus? Se nada você tem dedicado a Deus? Porque dai e ser-vos-á dado. Uma vez que você oferta a Deus algo, você vai receber de Deus também algo. E ela me disse assim, não, é porque a minha vida não é uma vida muito certa. Eu tenho mais ou menos uma vida um pouco errada, sabe? Mas eu sei que Deus, Ele vai me salvar mesmo assim. E eu falei, se você não tem conhecimento da palavra, se você anda em pecado, então eu preciso lhe dizer uma coisa. Você se lembra o que Jesus falou para Maria Madalena, depois que Jesus repreendeu os homens que estavam querendo apedrejá-la? Ela falou, sim. Ele perguntou, mulher, cadê os teus acusadores? Essa jovem falando para mim. E tá, e o que Jesus respondeu para ela? Eu perguntei para essa jovem. Ela falou assim, os meus acusadores se foram, Senhor. Tá vendo como Jesus amou aquela mulher? Jesus chegou na hora certinha para salvar ela. Ué, mas terminou aí o versículo? Você não lembra da outra parte que Jesus falou? Ela falou, não estou lembrada não. Jesus falou para ela assim agora, para Maria Madalena. Você vai e não peque mais. Não cometa mais o mesmo erro. E ela então ficou me olhando, essa jovem. Então, ela observando a forma como terminou o versículo, ela falou, eu não tinha observado isso. Eu estava em pecado. E achava que assim como aquela mulher fazia aquelas coisas, e Jesus perdoou ela, então eu fazendo também igual ela estava fazendo, eu também estava perdoado, porque para mim, ela podia continuar fazendo o que ela estava perdoada. Mas no final, Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Então essa jovem entendeu que o amor de Deus não pode ser comparado com o amor do mundo. Porque quando Jesus veio, ele veio trazer o quê? Salvação. E a salvação do Senhor Jesus sobre nossa vida, sobre nossa família, implica em primeiro amar a Deus. E aí a nossa visão espiritual ela se abre. E quando nós amamos o nosso próximo, então nós cumprimos toda a lei. Porque você só cumpre toda a lei quando você ama o teu próximo. Porque quando muitos falam assim, eu amo a Deus. Aí você pergunta assim para ela assim, e como que é a sua relação de amizade com as pessoas? Eu não gosto do João, eu detesto a Maria, eu brigo muito com a Francisca, mas você não pensou já em reconciliar com elas? Não. E você ama a Deus? Amo a Deus, sim. Aí eu digo assim para ela assim, como que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, e aqueles que estão na sua frente que você vê, você não consegue amar? Dentro das igrejas, tem muitas pessoas que estão assim. Elas vão lá, glória a Deus, aleluia. Até cumprimenta os irmãos. Mas depois, sai da igreja e ela sai falando mal das pessoas. Sai falando mal do pastor. Sai falando mal da pregação do pastor. Não, porque eu não gostei dessa palavra. Não, porque se fosse o outro pastor, pregaria de uma outra forma. Não, porque o outro pastor, ele fala mais de amor. Ele é um pastor mais carinhoso, no sentido de falar uma palavra mais tranquila, mais suave. Esse pastor já vem com palavras muito austeras, de repreensão. Mas quando Deus ele traz a mensagem na boca do seu servo, a palavra é o alimento para aquele dia. Pode não servir para 1, 2, mas vai servir para 3, 4. Por quê? Porque a mensagem ela vem do Espírito Santo. Então, para encerrar aqui, eu quero dizer para os meus irmãos e para as minhas irmãs que a palavra ela fala bem assim, olha. Só para a gente entrar um pedacinho só no capítulo 14 de João. Jesus falou assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, Pedro, ele diz assim, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus falou, não, para onde eu vou você não pode ir. E ele falou assim, por ti darei a minha vida. Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Aí, quando Jesus fala assim, ó, eu vou para o Pai porque lá eu já preparei uma morada para você. Quando Jesus ele fala isso, ele está chamando a atenção minha e sua para dizer o seguinte, olha, não perca a oportunidade de morar no céu. Vamos morar no céu, porque os tempos são maus. Nós vemos pandemias no mundo, guerras, nós temos rumores de guerra a todo instante. Nós não temos mais tranquilidade para viver, nós só temos paz porque temos a Jesus Cristo. Mas você mesmo que me assiste, você deve sentir como eu sinto todos os dias, ainda que nós tenhamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós sentimos uma pressão espiritual, vem algo pesado, ainda mais quando você entende e vê que as coisas estão se apertando, estão se afunilando. Então, Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos nos amar mais, não com palavras, mas com práticas. Nós temos, olha, desculpa eu falar assim, eu vou pegar essa vida medíocre que eu tenho, medíocre, e vou dar mais ela para Deus. Vou entregar-me mais para o Senhor Jesus, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais, porque nós, muitas vezes, nós estamos afrouxando, nós estamos mornos. E eu vou falar para você algo importante da parte de Deus. Se nós não cuidarmos, nós seremos vomitados da boca de Deus. Porque o Senhor Jesus disse, agora que os tempos são maus, nós estamos nos últimos tempos. Não fique você sendo iludido e enganado, não. Não, você tem que observa o tempo. Agora eu vou lhe dizer para você, você sabe o dia e a hora que Jesus Cristo vai voltar? Você não sabe? Pois então eu vou lhe dizer, sabe quando é? Está perto, está próximo. Então me diga dia, mês, ano e hora. Eu não vou lhe dizer ano, não vou lhe dizer mês, não vou lhe dizer hora, não vou lhe dizer data nenhuma, porque nem Jesus Cristo e nem aos anjos foi dado saber. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Assim como Noé fez e construiu aquela arca, e depois que estava construída, estava próximo de Deus enviar o dilúvio. Assim, depois que ela estava construída. Agora, veja bem, Jesus disse, e quando este evangelho do reino for pregado no mundo inteiro, aí virá o fim. E muitos dentro da igreja ainda estão esperando, estão aguardando algo de extraordinário na sua vida acontecer. Não, meu irmão, não, minha irmã. Chega, já não há mais tempo de você ficar duvidando e brincando com a sua fé. A sua fé é a coisa mais importante que você tem. Portanto, pratique sim o amor a Deus. Pratique o amor ao próximo. Mas, para você que é homem, que está me assistindo aí, meu amado irmão, coloca a tua barba de molho, porque Jesus está voltando. Minha irmã, olha, arruma a tua casa aí, porque Jesus está voltando. E eu digo mais, os tempos são maus. Os tempos são maus. Os dias são maus. E nós, em nome do Senhor Jesus, temos que tomar atitudes como homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque o príncipe deste mundo está para se manifestar. Porque o príncipe deste mundo, a besta que vai emergir do mar, ele já está aí. Ele está em silêncio. Ele está calado, está quieto. Eles estão fazendo tudo para que naquele dia nos peguem de surpresa. E o Senhor Jesus disse, orai e vigiai, para que justamente vocês não sejam pegos de surpresa. Porque o ladrão virá quando você menos esperar. Ele mata, ele rouba e destrói, como está escrito em João 10:10. Mas Jesus disse na parte B desse versículo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero mais uma vez agradecer aí a oportunidade que eu recebi através do Senhor Jesus, na pessoa do pastor Anderson,
e do pastor Adilson também, que me fez o convite. Muito obrigado, pastor Adilson. Deus continue lhe abençoando, meu querido. Eu amo essa família Trevisan e esse Ministério Unidos em Cristo, e a todos os meus irmãos que estão me assistindo aí. Sejam amados também por mim e tenham o meu carinho, o meu respeito, e tenham este amor da Bíblia que eu tenho por vocês, e que estarei também orando por todos vocês que assistem. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, no nome de Jesus. Amém.